Então, seguidamente, teremos Dr. Bruno Madureira. Bruno Madureira é primeiro sargento da banda de Força Aérea Portuguesa, doutorado em musicologia, nomeadamente fez uma tese sobre Silvia Dionísio, que hoje serve de base maioritariamente ao período em questão analisado por ele, ou seja, as bandas de música entre a implantação da República e a Revolução Democrática de 1974. 75. Muito boa tarde a todos. Deixa-me só fazer uma pequeníssima correção. A tese não é sobre o Silva Dionísio, é sobre as bandas num período histórico no terceiro quartel do século XX. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Antes de mais, agradeço o convite que me foi feito pelo Nuno, através da International Military Music Society. Ao contrário das duas excelentes intervenções anteriores que focaram com especial atenção à música militar, eu vou privilegiar um pouco a música para a banda, mas no meio civil, não obstante focar aqui alguns aspectos interessantes da música militar. Não está a dar ali? Então, ali está a dar. Talvez fosse interessante termos aqui o painel. É isso mesmo. Pronto, eu vou focar sobretudo as bandas civil num período relativamente extenso, desde a implantação da República em 1910 até à Revolução Democrática. Como é unanimemente sabido, a Primeira República foi um período bastante conturbado, não só do ponto de vista político, tivemos uma série de governos, uma série de Presidentes da República, mas também em termos sociais, económicos, mas foi ao mesmo tempo um período bastante fecundo em termos culturais, em termos educacionais, e eu não resisto aqui a referir a questão da estabilização ou da implantação da escolaridade obrigatória, primeiro 3 anos, depois 5 anos. Houve uma série de aspectos em termos educacionais e culturais que foram bastante positivos para a época. Refiro-me também à questão dos movimentos associativos, o associativismo, que eu aqui escrevo, não é exatamente aquilo que eu pretendia escrever, recuperar um novo impulso. Eu diria que continuaram, porque, como já foi aqui dito, o movimento associativo na regeneração foi extremamente positivo, foi extremamente abrangente, quer nos meios urbanos, quer nos meios rurais, e eu acho que em muitos aspectos, muito em particular na questão do associativismo, a Primeira República podemos vê-la quase como uma continuação daquele período de ouro, aquele período áureo para o associativismo e das bandas em particular. Ainda assim, não obstante todo esse período que eu considero bastante benéfico, bastante positivo para as bandas, muitas bandas foram afetadas em alguns aspectos, em alguns fenómenos ocorridos, sobretudo na primeira década da República, que não afetaram exclusivamente as bandas, afetaram toda a sociedade portuguesa. Eu refiro-me toda aquela instabilidade já referida, a questão da imigração, que já vinha das últimas décadas, da última década do século XIX, a intensificar-se cada vez mais, sobretudo para o Brasil, e isso certamente não será alheio às dificuldades económicas do país, sobretudo após o ultimato inglês. A questão tão atual da gripe pneumónica também, que matou, é uma coisa tão atual e que certamente eu acho que não há nenhum estudo sobre isso, e acho que é extremamente difícil realizá-lo. Quantos músicos de bandas teriam sido afetados diretamente? Indiretamente, certamente muitos, porque causou uma série de impedimentos, serviços, etc. Outro fenómeno que eu vou dar especial atenção foi a questão da Primeira Guerra Mundial. Muitas bandas cessaram a atividade, outras diminuíram de efetivos. Este quadro aqui é um quadro, não é totalmente fidedigno. Eu basicamente fiz um levantamento, não de todas, mas de uma parte significativa das bandas ativas atualmente, e tentei fazer década por década
a sua fundação. E se repararem, como já foi dito aqui, realmente é a partir da regeneração, a partir dos anos 1850, que começa a haver um aumento do número de bandas fundadas nessas décadas, sempre na casa das 30, 40, 50, 60, até que depois, na 1910, 28 bandas que foram fundadas nessa década. Vai ao encontro daquela década de muitos problemas, guerra, instabilidade, etc. Depois, naqueles que eu gosto muito desta designação, e acho que foram uma realidade cá em Portugal, os loucos anos 20, há quase uma duplicação dos números, do número de bandas que foram criadas nessa segunda década de República. Depois, mais a partir da década de 30, veremos mais à frente. Concretamente, em relação à Primeira Guerra Mundial, foram mobilizados quase 100 de milhares de homens, não só para a frente europeia, mas também para a frente africana, para defender as então colónias. Eu tive acesso a inúmeros comentários, inúmeros dados de músicos em diferentes monografias de bandas, músicos que foram mobilizados para esse conflito. Eu exponho aqui apenas um deles, o Amânio Camelo, de uma das bandas de Águeda. Apresento aqui também alguns dados, algumas monografias relativas a algumas bandas que assumem que foram extintas, cessaram a atividade precisamente devido a esse conflito. A banda de Montijo, Estrela Moitense, a Residência em Coimbra. Outras bandas, embora não tenham sido extintas, assumem nas respectivas monografias que foram afetadas, como Vozela, Idanha, Crato, Lavra, Quinta do Anjo, etc. Ao mesmo tempo, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que há bocado estava a dizer, aquele ambiente associativo, eu não resisto a referir, acho que é extremamente importante, um fenómeno que já vinha atrás também do final da regeneração, mas na Primeira República há algo especialmente importante no contexto das bandas civis, que paralelamente às bandas que eram criadas em coletividades civis e também às bandas militares, inúmeras bandas foram criadas em fábricas, no então movimento fabril, na enorme quantidade de fábricas, de grandes empresas, de grandes indústrias que eram fundadas, e uma coisa muito interessante que eu constatei em muitas delas, e eu refiro-me sobretudo àquela que estudei melhor, e temos aqui uma fotografia dela, que é a Fundição de Oeiras, que tinha milhares de empregados. Já tive a oportunidade de estar lá a ver as instalações, e um refeitório, uma creche, uma escola primária, um auditório, tinha um grupo de teatro, um conjunto musical, e tinham também uma banda. Ou seja, as empresas não fugiam a alguns papéis que por vezes o Estado fugia, que o seu papel social, o papel cultural e também, muito importante, o papel assistencial, através de gabinetes médicos, assistência, etc. Algumas das bandas, eu apresento aqui algumas que foram fundadas em fábricas. Eu destaco aqui 2 ou 3, sobretudo a da CUF, por exemplo. Eu destaco a da CUF e também a da Fundição, porque as suas bandas atingiram um patamar não só em termos artísticos, mas também em termos instrumentais, muito pouco comum nas outras congéneres. Não obstante todas as vantagens de uma banda estar ligada a uma dessas grandes empresas, também tinha as suas desvantagens. Sem dúvida que a principal era, entre as vantagens temos naturalmente o suporte material, o suporte económico, um espaço para a sala de ensaio, a disponibilidade de dispensar os músicos para ir aos ensaios. E lembro-me agora, faltam-me aqui muitas outras, lembro-me agora dos Mineiros de Pejão, que eu conheci lá várias pessoas. Foi uma banda que alcançou um nível, ganhou um dos mais importantes concursos nos anos 50, um dos principais concursos de bandas de música, e eu sei que o responsável por essa empresa, um britânico, dispensava os músicos durante o horário de trabalho para ir ensaiar quase todos os dias, fornecia transporte, ou seja, uma série de benefícios. A grande desvantagem, digamos assim, era que a banda geralmente estava condicionada à existência da fábrica. Por exemplo, a fundição em 74, logo a seguir à Revolução, por questões sobretudo do foro político, a fundição faliu e naturalmente a empresa acompanhou essa falência. Muitas outras, aqui as Caldas e a Mascarenhas, é de uma cidade algarvia, não me recordo se é Silves ou Lolé, já não me recordo exatamente, mas também finalizaram com o fim das respectivas fábricas. Paralelamente, outros organismos também tiveram as suas bandas de música, muitos de teor educacional, internatos, colégios,
Em relação, agora uma questão que há bocado falamos muito por alto, a questão do mercado das bandas na Primeira República. A Primeira República foi realmente um período mesmo muito interessante, sobretudo que eu gosto desta expressão, os loucos anos 20. Havia imensos estabelecimentos de diversão noturna, sobretudo em Lisboa, cabarés, clubes, cafés, restaurantes, inúmeros estabelecimentos que tinham o seu agrupamento musical. E esse, como foi muito bem dito há bocado pelo Tenente Pedro Marquês de Sousa, Tenente-Coronel Pedro Marquês de Sousa, proporcionavam esses estabelecimentos proporcionavam mais mercado de trabalho, sobretudo aos músicos militares. Estes músicos aqui, nomeadamente os de sopros e percussão, eu não conheço certamente, seguramente, mas eram muito provavelmente músicos militares. Eram geralmente os músicos militares que faziam esse tipo de atividade, tal como nas orquestras sinfónicas. Eles tinham, perdoem-me a expressão, quase o monopólio dos instrumentos de sopro e percussão, eram os músicos militares. Outro fenómeno muito interessante, que eu não consegui encontrar nenhuma foto cá em Portugal, encontrei uma de Goiás, no Brasil, era um grupo de músicos de um cinema. Porquê? Não sei se alguém já teve alguma oportunidade de ver um filme mudo, eu já vi um de 1920 e qualquer coisa, e realmente aquilo é muito estranho não ter qualquer som. E era muito comum os muitos cinemas que começavam a aparecer em Lisboa terem ou tinham um pianista ou então tinham um pequeno agrupamento musical. Um pianista só por uma questão de economia, ou então tinham um pequeno agrupamento musical para digamos que sonorizar o filme. Lá estão, mais uma vez, os agrupamentos, os instrumentos de sopro. A Orquestra do Lado Esquerdo é do Café Arcádia, em Évora. Tem lá um painel assim, bastante grande com essa orquestra que existiu durante bastantes décadas. É um fenómeno que não é exclusivo da Primeira República, vai-se prolongar depois mesmo até no Estado Novo. Nos casinos, por exemplo, até há poucas décadas atrás era muito comum os casinos terem a sua orquestra. Ou seja, esses estabelecimentos comerciais tinham essa necessidade de músicos, precisavam dos músicos porque os aparelhos reprodutores aparelhos de reprodução sonora começam a aparecer nos finais do século XIX, mas primeiro não tiveram logo assim uma disseminação enorme, sobretudo em Portugal, e depois também as questões de limitação, certamente tinham, em termos sonoros, tinham muitos problemas. Problemas não é como é hoje as aparelhagens de alta fidelidade, sempre é mais agradável ter a música ao vivo. Um fenómeno interessante ocorrido também ainda no âmbito do mercado para as bandas e para os músicos foi a questão das festas religiosas, que desde há muito tempo, sobretudo desde o século XIX, tem sido um mercado absolutamente essencial para o desenvolvimento das bandas de música, sobretudo na região norte do país. Acredito veementemente que a esmagadora maioria das bandas, sobretudo no norte do país, sem este mercado não conseguiam sobreviver. Uma coisa bastante interessante, parece que em algumas regiões há uma menor participação das bandas, fruto também daquelas ideologias laicas da Primeira República. E eu não resisto a dar um exemplo da banda de Carnaxide, que tem ainda hoje nos respectivos estatutos, que são da Primeira República, proibição de participar em qualquer evento político e religioso. E eu entrevistei várias pessoas e os estatutos são cumpridos à regra. Todavia, uma banda da região de Lisboa que tem um tipo de atividades bastante diferente de uma banda da região norte, porque se essa banda estivesse na região norte não conseguiria naturalmente sobreviver, face à importância do mercado religioso em termos financeiros. Relativamente à música para banda, eu vou ter que avançar aqui em algumas partes, já foi também já referida na intervenção anterior, a tipologia de repertório interpretado na Primeira República não diferiu, quanto a mim, na minha opinião, não diferiu significativamente das últimas décadas do século XIX. Marchas e hinos, géneros dançantes, as valsas, as polcas, mazurcas e também chulas, viras e outras danças também tradicionais portuguesas. Em relação às peças orquestrais do século XIX, eu vou destacar, eu não quero estar a falar de sinfonias, nem poemas sinfónicos, nem algo parecido. Era sobretudo seleções de ópera, de opereta, de zarzuelas, e eram aqueles excetos, também há bocado já foi dito, áreas, só que naturalmente em vez de serem interpretadas por uma soprano, um tenor, uma voz, eram interpretadas por muito comumente um flautim, um cornetim, ou seja, essas peças orquestrais eram sobretudo retiradas de ópera, sobretudo italiano, um fenómeno que não é alheio à enorme italianização, mais evidente no século XIX, mas nas primeiras décadas do século XX ainda é bastante evidente. Outros géneros, rapsódias, fantasias, temas musicais populares portugueses, já desde a última década do século XIX.
alguma música espanhola, sobretudo em bandas da região centro e sul, e quando falo de música espanhola estou-me a referir sobretudo aos passos dobles. Eu há bocado falei aqui de zarzuelas, mas as transcrições de excertos de zarzuelas ou aberturas, ou seja, o tipo de música espanhola que não os passos dobles, eu acho que é um pouco posterior. Há também uma vertente de música sacra, e isso é muito visível nos arquivos das bandas, quase todas as bandas têm lá missas, etc. Um fenómeno extremamente importante quando falamos das bandas, em qualquer período, é um obstáculo que nós temos quando investigamos sobre bandas de música. Tem a ver precisamente com a heterogeneidade das bandas. É muito difícil falar das bandas, quer da atualidade, quer do Estado Novo, quer da regeneração, seja lá qual for o período. Eu costumo dar este exemplo. Nós, hoje em dia, temos bandas com 20 músicos, temos bandas com 70 músicos, temos bandas com nível musical de eleição, ao nível de bandas profissionais, e temos bandas com nível musical bastante mais limitado. Temos bandas com recursos económicos excepcionais, que têm os melhores instrumentos, têm viaturas próprias, têm condições materiais de eleição. Temos muitas outras, infelizmente, com muitas limitações, com muitas dificuldades. Ao nível da formação musical, temos bandas em que todos os miúdos andam num conservatório, e temos bandas em que ninguém anda em escolas oficiais de música. Ou seja, é extremamente heterogéneo o movimento das bandas, e é um dos obstáculos que nos deparamos quando as estudamos. Em relação ao repertório, também é muito comum, ainda hoje é assim, e na Primeira República também era, e no Estado Novo, idem. As bandas mais completas, aquelas com maior capacidade artística, como por exemplo as militares, mas também algumas civis, incluindo algumas de bandas de empresa, privilegiavam mais as transcrições orquestrais, medleys, excertos, seleções, é o termo mais correto, seleções de óperas, enquanto as congêneres civis, aquelas mais limitadas, privilegiavam sobretudo as rapsódias, as fantasias, ou seja, aquele tipo de música com uma vertente mais popular, não só pelas suas limitações técnicas, mas também provavelmente por gosto do público. No final do século XIX e início do século XX há um certo incremento por fantasias e rapsódias. Eu já falei disto aqui, dos temas compostas com temas musicais populares portugueses, alguns compositores que foram muito interpretados nas primeiras décadas do século XX, Sousa Moraes, etc. Também as odes sinfónicas, e eu não resisto a referir a Viagem do Gama, sem dúvida, um dos grandes exemplos. Eu coloco aqui dois exemplos, duas bandas de regiões distintas, uma de Barreiro, outra do Minho, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu sei que isso é muito redutor, são apenas 2 programas de concerto, mas eu felizmente tive acesso a centenas deles, são apenas 2. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu estava a dizer, um passo doble, suítes, seleções de óperas, rapsódias, marcha, mais um hino, mais rapsódias, etc. Permita-me só referir aqui algo que me chama a atenção, que é esta obra do Carlos Gomes, compositor brasileiro, do Guarani. Não era muito comum as bandas tocarem música de compositores brasileiros. Esta foi uma exceção. Ao longo do século XX, muitas bandas interpretaram a abertura desta obra, o Guarani. Relativamente à constituição organológica das bandas, tenho aqui dois exemplos que eu não concordo. São, mais uma vez, vou em conta daquela questão da heterogeneidade. Muitas partituras de Sousa Moraes, um dos principais compositores do final do século XIX e início do século XX, ele solicita esta instrumentação. Muitos destes instrumentos não existiam simplesmente nas bandas civis, flauta, oboé, 4 partes de clarinete não, muito menos clarinete baixo, os 4 saxofones também não, muito menos barítono. Esta instrumentação seria certamente mais próxima das bandas militares e daquelas de primeira classe. Uma daquelas exceções era a Sociedade Filarmónica Barreirense, que realmente tinha uma constituição organológica absolutamente invejável. Não só tinha uma flauta, como tinha 2 mesmo, quando a maioria das bandas não tinha sequer flauta. 14 clarinetes, clarinete baixo, fagote, uma série de instrumentos que simplesmente não existiam em 90% das bandas civis. Quanto a mim, o mais comum na Primeira República, a constituição organológica, bandas com cerca de 25, 30 músicos, são números aproximados, com esta instrumentação. Flauta requinte, clarinete soprano, saxofone, geralmente só o soprano e o tenor, às vezes também o alto e o tenor, às vezes também o soprano, que tinha um papel de solista bastante interventivo, o barítono extremamente raro. Coloco aqui apresento aqui 2 bandas, curiosamente são as 2 de Barreiro, que têm uma constituição
instrumento. Aliás, tem uma constituição humana já bastante... Eu não estive a contar os músicos, mas tem uma dimensão humana bastante simpática para a época, comparativamente a muitas outras. Um fator que importa focar ainda na Primeira República. Curiosamente, no último ano de República, o Artur Fão, que era o chefe, o maestro da Banda da Armada, e o Viana da Moda, que era o diretor do Conservatório Nacional de Lisboa, estabeleceram um protocolo para a realização no Conservatório dos exames de promoção dos músicos da Banda da Armada. Ou seja, algo que foi muito importante, mas que não é inovador. E eu coloco aqui alguns dados também do século XIX, em que houve também essa aproximação entre as bandas militares e o Conservatório Nacional, desde logo na altura, Almeida Garrett foi o primeiro diretor do Conservatório. Eu penso que isto aqui está nos estatutos, nos objetivos do Conservatório, formar músicos também para as bandas militares, o Santos Pinto também correspondente ao ministro, destinar-se ao serviço do Exército, alguns destes músicos, o Conde de Farroupilha também, e depois na legislação de 1870 é estipulado a realização de um exame no Conservatório Nacional de Lisboa para os músicos do Exército ascenderem aos postos superiores. Concretamente, em relação ao período seguinte do Estado Novo, eu geralmente faço uma divisão. O Estado Novo oficialmente, como sabem, começa em 33, com a sua oficialização, nomeadamente na Constituição. Antes tivemos alguns anos de ditadura, primeiro uma ditadura militar, depois uma ditadura nacional que era liderada por um civil. Eu gosto de fazer uma distinção entre estes primeiros anos até 1950 e depois o pós-1950. E isso é muito comum, não só na história das bandas, mas também noutras histórias. Como sabem, o pós-Segunda Guerra Mundial, o regime vai mudar bastante, a começar logo pela contestação nos anos 50. Mas uma coisa que me chama logo a atenção no Estado Novo é a questão, essa dualidade, essa, digamos que, discriminação. De um lado, alta cultura, cultura popular, por outras palavras, baixa cultura, que era visível, inclusive, nos próprios organismos de apoio. Para a alta cultura, estava ligado ao Ministério da Educação Nacional, Ministério da Educação fundado, mais uma vez, na Primeira República, embora com outro nome, Ministério da Instrução, Instituto de Alta Cultura. E do outro lado, e o que é que apoiava o Ministério da Educação Nacional, o Instituto de Alta Cultura? A ópera, São Carlos, alguns bailados, ou seja, aquilo que era visto pelo regime como as elites. É difícil falar nisso. Do outro lado, tínhamos apenas uma repartição de cultura popular, que apoiava as bandas, os ranchos e outras manifestações musicais inferiores para o regime. Para mim, é essa a visão que eu tenho. De um lado, o Ministério, do outro lado, uma repartição. Prontos, o Estado Novo é um bocadinho controverso, já me falaram dessa questão, depois posso falar um bocadinho mais sobre ela. Inclusive, no dia da defesa da minha tese, fizeram-me essa questão. Qual a relação do Estado Novo com as bandas? É uma questão, para já não existe nada escrito sobre isso, não existe nenhum estudo. Eu tenho a minha posição, mas é uma questão bastante complexa. E eu cito aqui dois autores que se contradizem. César de Oliveira diz que depois de um período muito bom da Primeira República, há uma total ruptura no quadro global da sociedade, no Estado Novo. Foi muito prejudicial, etc. Um outro historiador prestigiado, Daniel Melo, afirma que não, apesar de todos os problemas, salvaguardaram ou conseguiu-se livrar de todos estes problemas as associações culturais, nomeadamente o movimento filarmónico passou um bocadinho ao lado, toda aquela pressão, todos aqueles obstáculos colocados pelo regime. E, de facto, se formos analisar alguns dados, as primeiras décadas do Estado Novo não foram altamente prejudiciais para as bandas. Não são números fidedignos, eu não acredito nestes números, mas em vários artigos de um importante periódico da época, que é a Arte Musical, fala-se em 3.000 bandas, em 2.500, em 1.000 bandas. Este aqui, desculpem a fotografia, logo na primeira frase, cerca de 3.000 filarmónicas. São números manifestamente exagerados, mas eu acredito que existissem entre 800 e 1.000. Acho que é o número mais sensato, e o que alguns autores defendem, a referir uma questão que poderia ser vista como uma concorrência, como ocorreu em décadas posteriores às bandas, mas aparentemente não foram uma concorrência para a atividade das bandas. Tunas, concertos, solidó, jazz, consoante a região. No norte é muito comum a designação concertos. Muitas delas foram posteriormente transformadas em banda, como aquelas que eu apresento aqui. Outras foi o contrário, acho que foi menos comum. Bandas que se transformaram em tunas, por questões preferenciais ou por dificuldades de recursos humanos ou de instrumentos. Alguns organismos que contribuíram para o desenvolvimento das bandas, a Federação Portuguesa da Coletividade de Cultura, creio,
que era mais independente, outros organismos mais ligados ao Estado, a FNAT, a Legião Portuguesa, que teve diversas bandas integradas, umas de raiz, outras integraram-se, e depois uma importante, a Junta Central das Casas de Povo, inúmeras bandas aderiam ou filiavam-se nestes organismos com o objetivo de alcançar apoios, incluindo uma mera sala de ensaio, um mero local, uma mera salinha para eles ensaiarem. E há vários, eu apresento aqui vários exemplos, a evolução do número de associadas, qualquer uma delas, qualquer um destes organismos não tem uma quantidade mesmo enorme de afiliados. Em relação aos músicos militares, e eu vou ter que mesmo que avançar, já aqui foi falado, foram importantes elos de ligação com a sociedade civil, com MET, formadores, músicos em bandas, até que uma questão que já foi muito debatida, em 1937, um artigo vai extinguir a maioria das bandas do Exército. De 32 passam para somente 8. Isso foi um impacto enorme na vida da província. Porquê? Estamos a falar de bandas em Penafiel, pequenas cidades e vilas tinham bandas militares, e isso vai afastar, esses músicos vão se afastar da província. E esta questão nunca foi estudada mais aprofundadamente, mesmo até em termos económicos, terá tido bastante impacto. Ainda hoje em dia, um quartel, e eu acredito que muitas vezes determinados quartéis em determinadas vilas ou cidades pequenas não se extinguem, muitas vezes até por pressões políticas, porque realmente gira bastante coisa em torno disso. Uma questão, a razão foi essencialmente financeira. O país gastava 8 mil contos, tanto como gastava com a Força Aérea. Em relação ao repertório musical, vou ter mesmo que acabar. Eu vou avançar. Não vai haver diferenças significativas. Esta ruptura, eu acredito que haja uma maior ruptura nos anos 50. Até aos anos 50 é mais ou menos aquilo que já vinha atrás da regeneração e da Primeira República. Apresento aqui alguns. A questão da radiodifusão, nomeadamente a emissora nacional, vai proporcionar palestras, cursos, concertos, inúmeras bandas, não só militares, mas também bandas civis. O modelo organológico de Pedro de Freitas, extremamente otimista, oboé. Quase nenhuma banda tinha oboé. Como é que o Pedro de Freitas diz isso? Mais a tuba. A tuba integra as bandas, sobretudo no pós-25 de Abril. Um timbalão. Eu, na minha tese, estudei aproximadamente 16 bandas, só uma banda é que tinha um timbalão. Não se pode dizer. É um modelo extremamente otimista. Eu vou mais ao encontro daquilo que escreve os instrumentos que o Silva Marques solicita no seu Capricho Varino, embora aqui a flauta está a destoar um bocadinho, poucas bandas tinham flauta. Em relação, dá para falar do terceiro quartel do século XX ou não? Tenho mais desses minutos, pronto. Dá para falar um bocadinho. O terceiro quartel, os anos 50 e 60, foram, tal como o início da Primeira República, foram anos muito conturbados. Começou a haver mais revolta, mais contestação ao regime, e depois alguns fenómenos que vão afetar as bandas. Alguns afetaram de forma direta, outros de forma indireta. A guerra colonial e a imigração foram dois dos fatores que afetaram, de facto, muitas bandas de música. Por exemplo, num inquérito da Secretaria de Estado de Informação e Turismo de 1971, um inquérito em que responderam 420 bandas, não existiam 420 bandas como eu já vi escrito, existiam mais. Todavia, 420 foram aqueles que responderam ao inquérito. O facto de nós não respondermos no inquérito não quer dizer que não existimos, não obstante as pressões dos municípios e do outro poder local para as bandas responderem. Destas 420, 232 bandas assumiram terem sido prejudicadas pelo fenómeno migratório. A dimensão era, mais uma vez, bastante oscilante, entre 20 e 40. Eu apresento aqui alguns dados de concursos, de eventos, num concurso de 60, média 32,3. Nesse concurso de 71, com o segundo concurso da FNAT, foram agrupados em 3 grupos, 33, 27, 19 músicos, ou seja, acredito que quem elaborou o regulamento foi um bocadinho ao encontro da realidade da época. O inquérito de 71, média de 27,5 músicos, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Não há um abaixamento, como às vezes se diz, porque nós, num concurso que foi planeado em 1937, e infelizmente não foi avante, se analisarmos a quantidade de músicos, eu fiz um levantamento do número de músicos de cada uma das bandas, de cada um dos distritos, e vimos aqui cerca de 29, 33, 25, 27, 33, etc. No caso de Santarém, quase 30, ou seja, não tinha muito mais músicos do que no terceiro quartel do século XX. Às vezes é transmitida essa ideia, nos anos 50 e 60, as bandas acabaram todas, diminuíram todas, houve casos realmente que aconteceram, em muitas não. Eu diria que há mais uma estagnação. Em relação aos recursos humanos, foi difícil, já falei da questão da imigração e da guerra colonial. A imigração foi mais evidente nos meios rurais,
A guerra colonial teve um bocadinho menor repercussão do que a imigração, mas ela estimulou a imigração. Eu conheci vários músicos que emigraram só para fugir à guerra colonial. A captação de elementos era difícil, porque começaram a aparecer muitos outros entretenimentos, muito mais apelativos para a juventude, não só o desporto, mas o fenómeno, foi um fenómeno que eu tive que estudar, da música pop-rock. Nos anos 50 soaram as primeiras guitarras elétricas no Porto, não em Lisboa, foi no Porto, e a partir daí a constituição de cada vez mais conjuntos. Eram conjuntos e tinham outras designações, que eu já não me recordo, era algo que tocavam um tipo de música muito mais apelativo para a juventude. Este fenómeno teve muito maior impacto nas zonas urbanas do que nas rurais. Até ao 25 de Abril este impacto não teve relevância nas zonas rurais. Até porque muitas das freguesias que eu estudei não tinham sequer eletrificação antes do 25 de Abril. Ou seja, não podiam ter estes agrupamentos porque não tinham simplesmente eletricidade. Ou seja, resumindo, nos meios rurais foi mais difícil a retenção dos músicos na banda, porque eles emigravam ou iam para a guerra. Nos meios urbanos houve uma clara dificuldade de recrutamento. Há discrepâncias na dimensão. Podemos ver aqui a banda de Fundão. Eu não contei, mas devem ser uns 14 ou 15 músicos. E ao lado a banda Alvarense de Águeda com 40 músicos. Mais algumas características em termos sociais. O sexo masculino era predominante, quer como músicos, quer como maestros, elementos diretivos. Uma média etária bastante elevada, as bandas estavam relativamente envelhecidas, os músicos pertenciam essencialmente aos estratos socioeconómicos mais desfavorecidos, trabalhavam maioritariamente na agricultura, há uma extinção de bandas bastante grandes. Das bandas que eu estudei, só uma foi criada neste período, foi a banda da Amadora. Eu apresento aqui a banda de Alvarenga, foi a primeira banda a estimular, não sei se foi a primeira a ter mulheres, mas foi a primeira a estimular o ingresso em massa de mulheres, isto em 1966. Em termos de dimensão de bandas, há um claro abaixamento de bandas desde o final do século XIX e do século XX para o terceiro quartel do século XX. Eu apresento aqui alguns números de alguns distritos, e mesmo a nível nacional, algumas bandas que foram extintas. Aqui, se repararem na fundação de banda, nos anos 50 só foram criadas 6 e nos anos 60 só foram criadas 4. Não obstante, aquelas que sobreviveram, é aquilo que eu há bocado queria dizer, não houve um abaixamento significativo de número de músicos. Houve, de facto, algumas que se extinguiram e, sobretudo, muito poucas foram criadas, muitas foram extintas nesse período. Eu apresento aqui uma série delas. As bandas estavam desfalcadas por vários motivos. Das 420 bandas, quase 400 assumiram naquele inquérito que estavam desfalcados, os respectivos motivos. Para mim, um dos grandes fatores dessas dificuldades em termos de recursos humanos nas bandas foi, sobretudo, a inércia das filarmónicas numa sociedade em enorme mutação a todos os níveis. As bandas permaneceram estagnadas face aos períodos anteriores. A situação financeira era difícil, era consensual, todos os entrevistados assumiram uma dificuldade financeira bastante... Só uma ideia muito interessante que eu tenho mesmo que dizer, que era, na regeneração e na Primeira República, as bandas tiveram como suporte os párocos, os professores primários, os proprietários abastados e as elites políticas locais. Inúmeros políticos locais, inúmeros proprietários patrocinavam as suas bandas. No pós-25 de Abril, na democracia, foi o poder local que se tornou, ainda hoje é assim, tornou-se o grande suporte, o grande financiador das bandas. E eu coloco aqui uma interrogação no Estado Novo: quem apoiou as bandas? A dificuldade financeira, também apresento aqui estes dados. Só 3 bandas, no universo de 420, tinham uma boa estabilidade financeira. Apresento aqui também, isto é visível das condições financeiras. Do lado esquerdo, sedes no terceiro quartel do século XX, e do lado direito, sedes em democracias. A banda acima, a banda Tarouquelas e Fãs, a banda Marcelo de Formentelos e a banda Nova de Formentelos. Outra questão importante, as novas sedes pós-25 de Abril tinham outras valências, ou seja, isto era apelativo para a juventude. Imaginem aqui esta sede do lado esquerdo, não tinha uma casa de banho, simplesmente. O que é que as crianças ganhavam? O que é que era apelativo para cativar um miúdo a ingressar na banda? No lado direito, as bandas têm sedes multifuncionais, com restauração, que é mais uma fonte de receita, com grupos de teatro, com balé, com múltiplas atividades, e isso atrai a juventude das bandas. Eu tenho que avançar aqui as questões mais... Em relação ao efetivo instrumental, também não vai diferir significativamente das décadas anteriores.
ruptura dá-se no pós-25 de Abril, onde as bandas vão aumentar muito e vão incluir inúmeros outros instrumentos que antes eram inexistentes nas bandas, e isto também tem a ver com a muito maior capacidade financeira que as bandas conseguiram obter no pós-25 de Abril, e com esses instrumentos vão poder atrair também mais juventude. Porquê? Porque vão utilizar, com os novos instrumentos, nomeadamente a secção de percussão, vão tocar os estilos de música muito mais apelativos. A designada música ligeira, inspirada em temas musicais latino-americanos e anglo-saxónicos, que vão atrair muita juventude. E o público também se vai aproximar. O instrumental no Estado Novo também era maioritariamente mau. Só 10 bandas assumiram ter um bom instrumental. Era também insuficiente. Eu vou avançar aqui a questão da formação musical. O repertório, a grande distinção, as bandas continuam a tocar marchas, géneros dançantes, fantasias, rapsódias, etc. Mas há uma coisa que eu vou destacar. No âmbito das transcrições orquestrais, vai haver, digamos que, um incremento nas transcrições de outros géneros orquestrais que não as óperas. Ou seja, os poemas sinfónicos, as aberturas de concerto, as sinfonias, inúmeras bandas tocaram em completa de Schubert. E outros géneros musicais que não as aberturas de ópera, que caem um bocadinho em desuso, à exceção da abertura. A abertura da ópera, não. Apresento aqui alguns programas de concerto. O repertório da Incrível Almadense, nós tivéssemos tempo, podíamos confirmar, vai completamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Alguma música portuguesa, música popular portuguesa. Se repararmos aqui nas estatísticas dos concertos da banda da GNR, também vimos aqui marchas, aberturas, algumas seleções de óperas, depois suítes, poemas sinfónicos, sinfonias, concertos, etc. Aqui mais alguns dados, e mesmo para terminar, já vou terminar, foram feitas algumas iniciativas para colmatar, nomeadamente algumas encomendas, alguns concursos de composição. Queria só realçar a influência ideológica do regime no Estado Novo, no âmbito da composição para banda, mais evidente em alguns compositores. Geralmente eram militares. Só para dar um exemplo, o militar, precisamente tive acesso ao espólio de uma das grandes personalidades da época, o mestre Silva Dionísio, e o militar, para integrar o exército, tinha que assumir por escrito que não era repudiava, são estas as palavras utilizadas, repudiava o comunismo e todas as sociedades secretas, etc., e estava perfeitamente integrado na ideologia do regime. A maior parte desses compositores foram militares, e essa influência ideológica é muito, nós não temos a oportunidade de estar a ouvir, mas basta lermos a designação, os títulos, para percebermos essa apelação, essa relação com a música popular portuguesa, quadros populares portugueses, Lusitânia, Rapsódia Portuguesa, Panorama Lusíada, Primeira Fantasia Popular Portuguesa, Rapsódia em Fado, Rapsódia Madeirense, Motivos Portugueses, Fandango de Ribatejo, Poema Ribatejano, Uvas de Douro, Abraça Portugal, Paisagem, tudo obras claramente inspiradas, a maior parte delas são conhecidas, inspiradas no folclore, na música popular portuguesa, algo que ia completamente ao encontro daquilo defendido pelo regime. Eu tenho mesmo que avançar. Uma série de eventos, concursos de bandas, apesar de todas as dificuldades, no final dos anos 60, 1969, 71, nas últimas décadas do regime, foram levadas avante diversas iniciativas muito interessantes, concursos de bandas, congressos, concursos de aprendizes, estágios, inúmeras iniciativas, sobretudo graças à FNAT, atualmente Inatel. O papel do mestre Silva Dionísio eu gostava muito de falar, mas não vai ser possível. Foi uma figura-chave para compreendermos há bocado alguém estava a falar aqui de arquivos. Quem quiser estudar as bandas no século XX, sobretudo a segunda metade do século XX, tem obrigatoriamente, ou então vai fazer um estudo incompleto. Quem quiser estudar a segunda metade do século XX tem que consultar, tem que devorar os milhares de documentos que constam no espólio dele. É uma personagem absolutamente central, e acho que mais ninguém em Portugal contribuiu tanto para o processo de reflorescimento, de revitalização das bandas ocorrido no pós-25 de Abril. Ele foi um inovador em imensas coisas. Permita-me dar um exemplo que eu soube há pouco tempo. Uma das obras de referência a nível mundial para sopros, que é a Music for Prague, de um compositor checo chamado Karel Husa, foi estreada, penso que foi em 69 ou em 70, nos Estados Unidos. Em 71, a banda da GNR tocou essa obra. Isso era completamente visionário. Um ano ou dois depois da obra ser composta e estreada nos Estados Unidos, a banda da Guarda, sob a direção do Silva Dionísio, estreou uma das obras de referência de toda a história da música para banda. Eu podia dar 1000 exemplos, mas tenho mesmo que terminar. Ou seja, para terminar, considerações finais, a Primeira República foi uma fase conturbada em termos
político-sociais, económicos, mas fecunda do ponto de vista cultural. Há uma enorme popularidade das bandas, e eu estou inteiramente de acordo com o que disse há bocado o Tenente Coronel Pedro Marques de Sousa em relação às bandas na regeneração, que eu acredito também que acontecesse isso na Primeira República, que era o topo, como ele disse hoje, eram o futebol, eram outras diversões, era um concerto de pop-rock, digamos assim, era quase o Rock in Rio da regeneração e da Primeira República. Naquele período da ditadura militar até 1950, há um ligeiro refluxo. Porquê? A ausência de rivalidades políticas. Porque na Primeira República, sobretudo na regeneração, inúmeras bandas foram criadas precisamente por essas rivalidades. Ainda hoje é muito comum em aldeias e vilas termos temos duas bandas rivais que foram criadas, muitas delas na segunda metade do século XIX, uma estava mais ligada aos regeneradores, outras aos progressistas. Isso também ocorreu na Primeira República. Após a instauração do Estado Novo, as rivalidades políticas, como sabem, deixaram de existir. A extensão de uma grande quantidade de bandas militares também terá afastado, também terá sido prejudicial. Ainda assim, foram criados alguns organismos que ajudaram, embora de forma mínima, as bandas de música. Porém, neste período, não faltou uma coisa muito importante: o capital humano, não faltavam recursos humanos. O terceiro quartel foi um período pouco dinâmico, não evoluiu, quer em termos de recursos humanos, situação financeira, o paradigma organizacional. As bandas continuaram a estarem isoladas de coletividades, na região norte, sobretudo. O repertório, o estilo dos uniformes, etc. Ou seja, as bandas não acompanharam um ritmo de transformação extremamente acelerado da sociedade a partir dos anos 50 e 60, embora nós muitas vezes não tenhamos essa ideia, que o Estado Novo estava tudo... Não, a partir dos anos 50 e anos 60, em termos políticos não, há uma clara... Manteve-se tudo igual, não obstante alguma contestação ao regime, mas em termos sociais e económicos há realmente uma grande... um ritmo de transformação bastante elevado. Pronto, eu fico-me por aqui porque já passei o tempo, de certeza, e peço desculpa porque eu entusiasmei-me um bocadinho e realmente tinha aqui muito material para falar. Obrigado. Perguntas? Eu gostava só de abordar 3 pontos. Em primeiro lugar, parabéns pela comunicação. Em primeiro lugar, só um comentário que pode interessar. Aqui em Torres Novas, falou-se aqui da questão das bandas de fábrica e de grandes companhias. Aqui a Fiação e Tecidos em Torres Novas também teve banda aqui na cidade. Outra coisa que eu queria referir, estava há bocado a referir que muitas bandas tocaram a abertura da ópera Il Guarani do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes. A explicação é simples. A ópera foi estreada no Teatro São Carlos no final do século XIX, em 1881 ou 82, se não me engano. Eu abordei isso na minha tese de mestrado. Foi muito interessante porque a ópera causou muito furor, porque não era habitual, em primeiro lugar, fazer-se ópera de compositores brasileiros no São Carlos, onde se fazia maioritariamente compositores italianos como Verdi, Donizetti, ou compositores franceses como Meyerbeer, etc. E apareceu ali uma obra que falava, que não só era de um compositor brasileiro, como também tinha como enredo uma história de amor e que envolvia também os portugueses que colonizaram o Brasil e duas tribos rivais, os Guaranis e os Aimorés. A grande questão que também pode ter influenciado as bandas foi que houve participação em palco de bandas militares. Eu também tenho isso publicado numa revista, penso que da banda do Exército, na Eurídice. E a questão é que foi muito engraçado, porque a coisa foi mal colocada em palco. Portanto, puseram uma banda militar a fazer de músicos de índios, a fazer da tribo Aimoré, mas colocaram-nos a tocar por partitura, portanto, constantes e partituras, o que causou uma grande risota, porque obviamente os índios não saberiam ler música, não é? Portanto, houve uma caricatura muito engraçada do Rafael Bordal Pinheiro, que parodiou o Teatro de São Carlos, que não soube pôr os músicos militares, se não me engano foi a banda Caçadores 4 ou Caçadores 5, que fez a presença em palco. E isso foi uma grande comédia e foi muito, muito sarcasticamente e muito engraçadamente parodiado por Rafael Bordal Pinheiro. A questão do Estado Novo, como estava a dizer, é delicada. Eu realmente, se me permite, eu discordo. Eu penso que não se pode
a categorizar a coisa de uma forma tão simples quanto alta cultura e baixa cultura, como se fosse música de capela alta e música de capela baixa. Porque há exemplos evidentes que são mistos. Dou-lhe como exemplo Almada Negreiros, que enquanto esteve ao serviço do regime, foi contratado para pintar os painéis de Alcântara, da Garde Queijo da Rocha, e onde ele pintou cenas que têm música de cariz marcadamente popular. Ou, por exemplo, os cartazes que ele fez para os filmes de cinema que estrearam na época e que vão buscar raízes a coisas do fado que eram géneros urbanos na época e às vezes mal vistos, mas ao fado e até a canções de rádio também. Ou então o caso de Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, que foi usada como bandeira do regime em casadofeiras, que foram bandeira desta questão de Portugalidade, e a música tradicional também foi bandeira do regime. Obviamente que tem razão, sim, que houve grande apoio de ópera e bailados. Veja-se o caso dos Bailados Verde de Gaio, que era uma companhia elitista que fazia danças populares, digamos, com uma capa de erudição e com as meninas todas bem vestidas, que nada tinham a ver com o campo, não é? Mas que temos uma tese em curso muito interessante da nossa colega Rosa Paula Rocha Pinto, da Universidade Nova, que está a estudar os Bailados Verde Gaio, e tem toda a razão, sim, a alta cultura era muito apoiada, mas eu penso que aqui também deva talvez ter em conta como o regime também fez bandeira de géneros populares. Como as bandas filarmónicas se poderão aqui enquadrar, eu penso que não tendo sido, obviamente, uma bandeira do regime, talvez o regime também não as tenha prejudicado. Portanto, eu aí, se me permite, desculpe-me, mas discordo dessa posição do Estado Novo. Mas, mais uma vez, muitos parabéns pela comunicação. Pois, obrigado. Eu acho que esses casos que referiu, acho que foram alguns casos que efetivamente ocorreram, mas eu diria que foram exceções. Eu acho que mesmo até em termos de... Estava a falar da questão dos apoios, que foram significativos, que eu não sei quantificar, ao São Carlos, ao Ópera, ao Bailado Verde Gaio, mas certamente foram significativos. E para as bandas foram, perdoem-me a expressão, foram quase migalhas. O Estado Novo, não obstante ter alguns organismos que organizaram algumas iniciativas, mas em termos de apoio material, apoio financeiro, foi algo completamente residual. A partir dos anos 50 e 60 eu tive acesso a subsídios isolados, que eram pedidos, mas eram de forma completamente isolada. Pronto, realmente é uma questão muito... Mas ainda hoje o é, não é? Veja que o nosso orçamento da cultura designa para as bandas filarmónicas. Sim. E designa para o São Carlos, não é? Sim, claro, mas hoje em dia temos uma coisa que não tínhamos na época, que é o poder local. O poder local, claro que eu sim. Não quero, aqui não claro que sim, a realidade. Mas falando de alto Estado, o cenário é o mesmo. Desculpe? Falando de altas funções governativas, o cenário é o mesmo. Sim, o Estado, portanto, não é típico do Estado Novo. Passou essas funções, desresponsabilizou-se e passou essas funções para o poder local. Mas, pronto, é uma questão, eu também não entrei muito por aí, é uma questão muito complexa. Sim. E por isso é que há vários autores, eu falei aqui de 2 autores credenciados, quer o César Oliveira, quer o Daniel Alves, são 2 autores credenciados, e a opinião deles, e muitos outros que eu também já li, é um bocadinho contraditória, porque essa questão nunca foi aprofundadamente estudada. Eu tenho uma ideia, e perdoem-me, mas eu não resisto a referi-lo, tenho um bocadinho essa ideia. Eu acho que o Estado, eu não acho que o Estado andou a perseguir as bandas. Também não as apoiou, talvez, como ocorreu em períodos anteriores, mas há uma ideia interessante, que é, eu acho que o Estado aliou-se um bocadinho daquela realidade. Não as perseguiu porquê? Porque elas eram ligadas, eram lideradas, precisamente por 2 categorias profissionais muito próximas do regime. Quer os militares, que eram os seus mestres, quer a Igreja, os padres. As bandas tinham que ter uma boa relação com a Igreja local, tinham que ter, senão a Igreja não lhe dava a licença eclesiástica e elas não podiam simplesmente sair à rua, participar em eventos religiosos. Ou seja, eu acho que pode ter a ver um bocadinho com isso. Elas, quer a Igreja, quer os militares, tinham muita influência nas bandas civis e eram 2 organismos que tinham alguma afinidade, alguma proximidade com o regime. Mas, pronto, é uma questão muito, muito complexa. Eu nunca estudei. Fizeram-me essa pergunta na minha defesa, precisamente, qual a relação, mas é difícil responder numa única resposta, porque eu não estudei
essa questão o suficiente para poder falar dela. Só a última pergunta, já agora. Apesar da diminuição das bandas e reformação de efetivos, foi durante o Estado Novo que se promoveu a entrada da grande música sinfónica para a banda. Devia-se isso a toda uma atualização da música em Portugal, com as orquestras sinfónicas e os grupos de música de câmara. De facto, a música militar contribuiu para essa formação da população na grande música, mas só de forma muito restrita, que se fala do seu importante papel. Não terão sido as bandas espalhadas pelo país um veículo importante ou o principal em música, sobretudo onde não existiam orquestras, tal como ainda hoje quase não existem? Sem dúvida que foram, já há bocado também foi referido pelo Tenente-Coronel Pedro Marques de Sousa, eram as bandas, sobretudo as bandas militares, que levavam às regiões mais afastadas Os conservatórios da província e do povo, não é? Pois, é uma expressão que... Velha. Pronto, uma velha expressão, mas era assim, eram essas bandas, incluindo compositores famosos do século XIX e da segunda metade do século XVIII, que eles próprios ou transcreviam algumas das suas obras, ou estimulavam outros músicos a transcrever as suas obras orquestrais para a banda, precisamente para ter uma muito maior divulgação. Sem dúvida que as bandas foram absolutamente decisivas para levar esse repertório à designada província, que é um termo que eu não gosto. Não obstante, não sei até que ponto, e a arte musical refere a algumas histórias bastante engraçadas, não sei até que ponto terá tido assim uma grande influência, uma grande adesão. Nos meios rurais as pessoas tinham uma grande predilecção, estamos a falar do Estado Novo, pelos géneros populares. Ainda hoje. Talvez ainda hoje. Não sei até que ponto é que levar lá alguns trechos de música dos compositores mais reconhecidos do século XIX e do período clássico, mas sobretudo do século XIX, não sei até que ponto terá tido influência no gosto musical das pessoas, mas de facto as bandas militares tiveram esse papel de levar a música orquestral aos meios fora dos grandes centros urbanos. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Para terminar, temos então Jorge Campos. Eu gostava de parafrasear aqui uma frase do Jorge, dias atrás, domador de frequências. Uma boa tarde. Já agora, só para concluir. Força. Aqui o Jorge vai falar sobre a constituição das bandas sinfónicas nas Forças Militares de Segurança e o progresso do seu repertório após, precisamente, este período que acabamos da ditadura do 25 de Abril. Portanto, pós 25 de Abril, até aos dias de hoje. Uma boa tarde, uma saudação especial, Nuno, aos oradores e a todos vós aqui presentes. Cabe-me então pegar a fita do tempo de 1974 e puxá-la até aos nossos dias. E vou fazer através de alguns tópicos socioculturais da nossa história que alteraram a instrumentação e as práticas de repertório das nossas bandas militares. Contudo, não poderei dissociar as bandas comunitárias, ou bandas civis, das bandas militares, pelo facto de os músicos dos seus quadros orgânicos das bandas militares são essencialmente músicos civis que tiveram os seus primeiros ensinamentos e práticas performativas nas bandas comunitárias e que, mais tarde, depois de serem formatados e formados, regressam com outras funções e apelos, por exemplo, como professores da escola de música da banda, ou até mesmo como maestros. É, pois, neste círculo de ação que ambas as bandas se influenciam e, em especial, nas práticas de repertório. No período de 1974 até 2000, período que eu denomino de regeneração das bandas,
com mais evidência nas bandas comunitárias, ocorreram várias iniciativas estatais que visavam a modernização dos instrumentos, a promoção do melhor repertório de banda, como também a melhoria do nível técnico e artístico, tanto dos executantes como dos diretores musicais. Neste particular, o INATEL, Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres, teve um papel muito importante no âmbito da ajuda financeira para a já mencionada modernização do instrumental, como a promoção de cursos internacionais de férias para jovens músicos e com a promoção dos cursos de aperfeiçoamento para regentes de banda civil. Foi um período de regeneração, como já mencionei, das bandas no seu geral, também pela revolução do ensino da música, concretizada através da reestruturação do Conservatório Nacional, da criação das Escolas Superiores de Música de Lisboa e de Porto e do investimento do Estado nas escolas profissionais, particulares e cooperativas, sem esquecer que, nesta mesma altura, o ensino da música foi inserido no Sistema Geral de Ensino Preparatório e Secundário. Ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado, as bandas militares foram envolvidas numa intensa atividade, tanto de caráter militar, como, por exemplo, os festivais nacionais e internacionais de bandas militares, como também a atividade realizada junto da sociedade civil, como atuações em diversas ocasiões ao ar livre ou nas salas dos cineteatros e auditórios municipais das cidades, vilas, continente e ilhas. O ciclo de concertos de teatro da Trindade, outra iniciativa do INATEL, foi para a época uma saudável competição, posso assim dizer, entre as bandas militares e as bandas das forças de segurança, numa altura em que as mesmas sentiam a necessidade de elevar o seu nível artístico, adotando até mesmo estruturas orgânicas mais complexas, aproximando-se da tipologia da grande banda, também denominada banda sinfónica. O desenvolvimento cultural da sociedade portuguesa e a melhoria do sistema de ensino também se refletiu no nível cultural e musical dos músicos militares. Passaram a ter formação musical e académica superior e, como expressão dos tempos, também facilitou a integração das mulheres na música militar portuguesa. Então, em Portugal tinha, em 1974, 15 bandas militares. 8 bandas do Exército, estas resultantes da Lei Orgânica de 1937, a tal que impôs uma redução drástica das bandas do Exército, de 37 para 8, ação essa que está associada à célebre frase mais canhões, menos trombones. Portanto, das 8 bandas do Exército, uma da Armada, 2 da Guarda Nacional Republicana, 2 da Polícia de Segurança Pública, uma da Força Aérea, uma da Guarda Fiscal. Eis a distribuição geográfica das 15 bandas. Um pequeno parênteses sobre as bandas da Polícia e da Guarda existentes no Porto, incluo-as neste período, mas pela escassez de informação, recorro àquilo que eu posso dizer e digo somente que elas não existem no plano funcional, portanto não realizam cerimónias militares, mas existem no plano lúdico. Realizam, por exemplo, pequenos concertos didáticos. Neste quadro que sintetiza a instrumentação das bandas militares em 1974, devo referir que a banda da Armada, em 1923, vê a sua instrumentação reduzida sensivelmente para metade, mas, contudo, fica com uma instrumentação bastante completa. Também se confirma a notável estabilidade da complexa instrumentação da Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, que essa complexidade que vem da segunda década da Primeira República até à década de 70, portanto, apresentando-se como única grande banda militar. As bandas da PSP, Força Aérea e Guarda Fiscal, em jeito de curiosidade, têm, à época, uma instrumentação muito próxima das bandas do Exército de segunda classe. O que vos apresentei até então tem a ver com os primeiros tempos após o 25 de abril de 74.
na década de 90, a importância das bandas militares no plano das práticas de repertório é mais evidente. Por um lado, pela estabilidade organizacional, mas também pela hiperfragilidade audível e visível das bandas comunitárias da época, pois estas mal respiravam pelo facto da guerra colonial e, sobretudo, pela imigração dos anos 60 e 70. Então, na década de 90, Portugal tinha 16 bandas, 9 do Exército, uma da Armada, 2 da GNR, 2 da Polícia de Segurança Pública, uma da Força Aérea e, por fim, a Guarda Fiscal. Aqui está a distribuição geográfica das bandas. Devo dizer que em 1993, 4 bandas militares são extintas. 3 do Exército, a banda do Exército da Carregueira, Mafra e Tomar, e a banda da Guarda Fiscal. Resultando daí 12 bandas militares. Continua a contabilizar as 2 bandas militares do Porto, PSP, e da Guarda Nacional Republicana, independentemente de não existirem no plano funcional. Neste quadro que sintetiza a instrumentação das bandas, as bandas militares, no seu todo, adotaram uma estrutura, portanto, nos anos 90, uma estrutura complexa, aproximando-se à estrutura de banda sinfónica da Guarda Nacional Republicana, que era até então a referida, era como referência nacional de grande banda ou banda sinfónica. No que diz respeito às práticas de repertório, constata-se que o período compreendido entre 74 e 2000, de uma forma geral, as bandas militares e comunitárias tentaram melhorar a qualidade do repertório. Neste período, a prática de repertório, por um lado, assentava maioritariamente em repertório original para banda. Para tal, contribuíram não só, mas também os tradicionais compositores residentes nas bandas militares, Joaquim Luís Gomes, Marcos Romão, Jorge Salgueiro, entre outros, mas também um número considerável de compositores eruditos que compuseram para a banda. Cândido Lima, Aldo Cassuto, Jólia Barraca Santos, Fernando Lopes Graça, Frederico de Freitas, Manuel Faria e Maria Lourdes Martins. Aqui, a Secretaria de Estado da Cultura, da época, teve um papel importante ao convidar estes compositores a comporem no princípio de acrescentarem mais-valia técnica e artística ao repertório das bandas. Por outro lado, a percentagem das transcrições continua elevada. Tudo tem a ver, por um lado, com a necessidade das bandas comunitárias em adaptar o repertório à instrumentação que tinham disponível, instrumentação que tinha sido dilapidada pela guerra colonial e pela grande imigração dos anos 60 e 70. Mas, por outro lado, aqui eu gosto mais desta importância da transcrição no repertório, foi uma prática utilizada pelas bandas militares para introduzir na literatura de banda novas estéticas, como também foi uma porta de entrada de compositores eruditos no universo banda, e aqui Silvio Dionísio foi, e eu sublinho, é uma referência. Devo também referir que o ciclo de concertos do Teatro da Trindade, portanto uma iniciativa do Inatel, foi para a época uma saudável competição entre as bandas militares e as bandas de força de segurança, constituindo em si um principal laboratório na procura e implementação de um melhor repertório, fazendo-o convergir com as melhores práticas da época. De 2000 até hoje, podemos encontrar exemplos de práticas de repertório coerentes com a estética musical atual, que são, de certa forma, fruto do que muito se semeou na fase anterior, 1974 a 2000, e que permitiu que a instrumentação das bandas comunitárias passasse a incluir o oboé, fagote, trompa, trombone de varas e, sobretudo, percussão com os multi-instrumentistas. Uma instrumentação, assim, muito próxima do modelo que permite fazer várias diagonais pelo repertório original para a banda. Mas também tornou possível o aparecimento de outros tipos de banda. Refiro-me nomeadamente às bandas académicas, que proliferaram pelas academias, conservatórios e escolas superiores de música, e às bandas de projeto, como exemplo a Banda Sinfónica Portuguesa e a Banda Sinfónica, mais recentemente, a Banda Sinfónica Transmontana.
No âmbito das bandas militares, estas apresentam, na sua maioria, uma instrumentação de grande banda sinfónica. Em meu ver, neste período, as bandas militares, nesta primeira década deste século, onde vivemos, perderam para as bandas civis a capacidade de influenciar no plano das práticas de repertório. Foi, no meu ponto de vista, foi a revolução do ensino artístico dos anos 80 do século passado que atingiu positivamente, em primeiro lugar, as bandas civis. Exemplo, a Banda Sinfónica Portuguesa nasceu dessa imensa vaga artística que desaguou no início do século XXI. Então, desde o ano 2000 até hoje, Portugal tem 10 bandas militares. Relembro que continua a contabilizar as bandas militares da PSP e GNR, da cidade de Porto. Portanto, das 10 bandas, são 4 do Exército, uma da Marinha, 2 da GNR, 2 da Polícia Nacional da Pública e uma banda da Força Aérea. Acrescento também o facto de terem sido extintas na primeira década 2 bandas do Exército, nomeadamente em 2000, a banda de Coimbra, e em 2008, a banda de Évora. Eis a distribuição geográfica das nossas atuais bandas militares, com o continuado epicentro na nossa capital. Nessa segunda fase, de 2000 até hoje, a qual denomino modelo atual de práticas de repertório, predomina o repertório original para a banda, privilegiando com uma certa regularidade as primeiras audições de obras não só de tradicionais compositores portugueses, como também de um número cada vez maior de novos compositores que se interessam por este elemento performativo, a banda. No entanto, tenho de ressalvar que neste período constata-se um aumento significativo da percentagem dos arranjos musicais, que me leva a afirmar, nesta questão em particular, as atuais práticas de repertório, encontra-se ao nível das práticas de repertório dos finais do século XIX, que na altura fazia-se os pupurris das óperas e zarzuelas, hoje fazem-se os pupurris ou os medley de música pop ou rock. Neste período, as bandas militares estão numa dinâmica de reconquista do papel de farol, papel de referência no que diz respeito às práticas de repertório e, sobretudo, ao plano performativo em contexto de concerto. Para fundamentar este facto, enumero alguns elementos de valor acrescentado, primeiro dos quais o crescente interesse do meio académico pelo universo banda em Portugal. Aqui dou o grande exemplo da história de música militar portuguesa do Tenente-Coronel, aqui presente, Pedro Marques de Sousa. Tem importância de vida, pois o ainda grande trabalho sobre as bandas em Portugal é de 1946 e refirma à história de música popular em Portugal, de Pedro Freitas. Em segundo, os concursos de composição. Aqui o exemplo da Fundação Inatel promove o concurso de composição para a Orquestra Sopros, em parceria com a Banda do Exército, e neste ano concluiu-se a 8ª edição. No plano civil, o concurso internacional de composição pela Banda Sinfónica Portuguesa, terminado há pouco tempo, a 9ª edição. Em terceiro, como exemplo, os concursos de direção de bandas com maestros de renome internacional. Douglas Bostock foi o maestro responsável pelo curso nacional de direção da orquestra, tutelado pela Banda Sinfónica Portuguesa e que ocorreu em outubro do ano passado, contou com o apoio da Banda do Exército de Destacamento do Porto, e esta relação com a Banda Militar permitiu, para além do processo formativo dos elementos em curso, permitiu que os próprios elementos da banda experienciassem outras práticas de repertório, outros repertórios e também outras práticas de ensaio. No mesmo âmbito, foi estabelecida, creio eu, em 2014, 2015, creio eu, tenha sido por essa altura, foi estabelecida uma parceria entre a Escola Superior de Música de Lisboa e o Exército,
que está a possibilitar a realização nessa escola a parte musical dos cursos de oficial-chefe de banda do Exército. Sei que neste presente, para além dos oficiais-chefes de banda do Exército, todos os outros, portanto, da Marinha, Força Aérea, Polícia... Estava a faltar alguma? Ajuda-me, Bruno? Creio que não. Todos eles têm curso de direção de banda, com exceção do subintendente José Brito, que tem curso superior de orquestra. Para mim, são ferramentas que lhes permitem estar a par das melhores práticas de repertório, inclusive com o repertório de estéticas atuais. Por último, regularmente editoras internacionais utilizam as bandas militares portuguesas para a realização de gravações para os seus catálogos. Recentemente, a editora Molinar fez gravação com a Polícia de Segurança Pública e com a Força Aérea. Muito bem. Reafirmo toda esta dinâmica está a fazer com que as bandas militares estejam a reconquistar o papel de farol e de referência que tiveram até 74, até a final do século XX, que perderam no início do século XXI e estão a reconquistá-lo agora como um papel de referência no que diz respeito às práticas de repertório e, sobretudo, num plano performativo em contexto de concerto. No meu entendimento, a organização do argumento musical da temporada de uma banda, seja ela militar, comunitária, académica ou de projeto, deve assentar essencialmente em repertório original para a banda, e ele existe muito, dá para fazer concertos todos os dias, 365 dias por ano, sem repetir uma obra que seja, e, por outro lado, deve, ciclicamente, a banda articular com outros projetos, com um projeto artístico, articular com outras áreas performativas e estéticas. Deste modo, apresento 4 exemplos que fundamentam este princípio, 4 que podiam ser 400, porque a dinâmica das bandas, eu falo de bandas de uma forma geral, militares e comunitárias, académicas e de projeto, estão com um dinamismo tal que ultrapassou há algum tempo tudo que é práticas performativas das orquestras existentes em Portugal e outras formas coletivas de fazer música. Por exemplo, o primeiro exemplo que dou, que partilho, é a Saga, ópera extravagante com produção do Teatro O Bando, em coprodução com a Marinha e a Banda da Armada, texto da Sofia Melbreiner Anderson, dramaturgia e encenação de João Brites, composição musical Jó Salgueiro. A Banda da Armada foi dirigida neste projeto pelo maestro Carlos da Silva Ribeiro e Délio Gonçalves. O exemplo seguinte, na sua essência, foi um convite a todos os intervenientes a experimentar um argumento com estéticas musicais ainda distantes das práticas de repertório atual e com o qual pretendia demonstrar que a banda em Portugal hoje tem claramente capacidade de assimilar e difundir repertório contemporâneo ao mais alto nível. Sopros em Laboratório foi um resultado do concerto dos Almost Six. Portanto, quem são estes? São uma ensemble de trompetes fundado em 2007 no seio da Academia Nacional Superior de Orquestra, que foram acompanhados pela Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, num concerto realizado em 2011 no Teatro Municipal de Almada, no qual foram tocados alguns dos meus afetos musicais. Passa a publicidade. O terceiro exemplo é uma partilha artística com um mix de todos os tipos de bandas, saída de uma mão cheia de ideias de 3 pessoas, passo a enumerar: Jorge Prendas, coordenador de Serviço Educativo da Casa de Música, Anselmo Canha, da Manobras do Porto, Porto de Lazer, e eu próprio como curador de projeto. Foram convidadas a 6 bandas da cidade do Porto, portanto, a banda, na altura, era a Banda Militar do Porto e Exército, a Banda de Música do Comando Metropolitano de Polícia de Segurança Pública do Porto, a Banda da Guarda Nacional Republicana do Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa, a Orquestra de Sopros do Conservatório de Música do Porto e a Banda Marcial da Foz. Resultou daí uma grande banda de 139 instrumentistas. Este projeto provocador não ficou por aí, portanto, envolveu compositores, 4 pares de compositores, pares estes constituídos por um compositor erudito e um popular,
e mais 3 compositores de música eletroacústica. Daí resultaram 4 composições. Despique, da Ângela Ponte e Pedro Cardoso. Ângela Ponte foi compositora residente da Casa da Música em 2013 e 2014. E o Pedro Cardoso é mais conhecido pelo Peixe, é conhecido no universo pop-rock português pelo Peixe. A segunda composição, Onde Param as Caçarolas, de Eugênio Amorim e António Serginho. Sinfonias, de Fernando Lapa e o New Max, dos Expense Soul. E, por último, R3P, de Rui Penha e Rui Reininho. Tudo isto aconteceu nos Jardins do Palácio de Cristal, em 2011, sobre a batuta do maestro Paulo Martins. Por último, a banda do Exército Destacamento do Porto, em concerto com os Galandum Galandaina. Quem são estes Galandum? São os Trovadores de Miranda, um grupo de música tradicional mirandesa criado em 1996, com o objetivo de recolher, investigar e divulgar o património musical, as danças e a língua das terras de Miranda. A este elenco acrescentou-se o coro do Ciclo Portuense de Ópera. Com base no universo musical dos Galandum, foi realizado por mim todo o argumento musical desta partilha performativa. O concerto esteve inserido no Dia do Comando Pessoal do Exército e foi realizado na Casa da Música nos finais de 2016. Tem agora, se for possível, tecnicamente, um vídeo, com o qual termino a minha apresentação, sem, contudo, agradecer ao Nuno a ideia e a organização deste projeto. Minha saudação aos restantes oradores. Sempre bom partilhar estas ideias correspondentes ou convergentes com os meus afetos. Está-se a falar das bandas em Portugal e, nomeadamente, das bandas militares. E a todos vós aqui presentes e os outros, nem por isso, ausentes, talvez, alguns. Online também. Continuem a apoiar este movimento de banda, que só tem 3 séculos. 3 séculos audíveis, contextualizados. Porventura, se encontrarem a ouvir uma banda por aí, parem e apoiem-na. São as minhas palavras antes de terminarmos com música, que eu acho que é a forma interessante de terminar, pelo menos da minha parte, certo? Pode ser, então vamos lá ver se consigo encontrar aqui o respectivo. Aí está, muito bem. Se for possível tecnicamente, se não for, está a passar. El pandeiro está roto, se sale l'aire, batalha o romantico, senhor alcaide, e a tua ginela eu me arrimei, pino ao regidor me retirei, ai delicada homindole, ai delicada homindole. Camino de Miranda, camino praino, vou eu de namoro, sempre pela mano, e a tua ginela eu me arrimei, pino ao regidor me retirei, ai delicada homindole, ai delicada homindole.
passear pela Rua Costanilha, vi numa perra mala, mordia-me a canilha e a tua chinela, e eu me arrimei. Vi no algidor, me retirei. Ai, delicada, rolling golden. Ai, delicada, rolling golden. Camino de Miranda, cortei dedo, amor da minha vida, mirei o que tenho e a tua chinela, e eu me arrimei. Vi no algidor, me retirei. Ai, delicada, rolling golden. Ai, delicada, rolling golden. Sou pandeiro se rompira por algum desjustura. Mais de 4 luz sentiram, desgraçada criatura. Este é o pandeiro e do rock, em que se trai para que lhe toque. Este é o pandeiro e do rock, em que se trai para que lhe toque. Oh, pandeiro do teu rock, andas sempre a tocar. Quando as moças nos cuidam, por não se aguardar. Este é o pandeiro e do teu rock, em que se trai para que lhe toque. Este é o pandeiro e do teu rock, em que se trai para que lhe toque. Este é o pandeiro e do teu rock, em que se trai para que lhe toque. Em que se trai para que lhe toque. Perguntas? Olha, eu acho que estive presente. Obrigado. Obrigado. Certíssimo. Luzia. Não. Está tudo ansioso para irmos eventualmente ver o jogo, não sei, mas Já agora, mas o Nuno estava a dizer, desculpe só interrompê-lo, estava a dizer o meu nome, eu não ia para falar, mas já agora a dizer que eu gosto muito do Galundaina e muito obrigado pelo trabalho que aqui apresentou, que para mim, é fantástico, sim. Isso é uma Obrigado. coisa. Foi o Jorge que fez este arranjo, é isso? Ou não? Sim, todo o argumento foi sobre a música dos Galundaina. Fiz a curadoria, podemos assim dizer, a envolvência da banda e o coro, num concerto único, inserido no dia de aniversário do Comando Pessoal do Exército, em 2016, creio eu, na Casa da Música. Foi uma autêntica
Sim, aquilo que eu gosto do mar de imaginar num qualquer agrupamento da banda, seja ela, como eu já referi há um bocado, militar, comunitária, académica ou de projeto, deve conter, em primeiro lugar, repertório, que é muito repertório original da banda. Eu estou a falar da grande partita das Harmonie Music do período clássico, até Berlioz, Richard Strauss, Hindemith, os nossos Holst, Sousa Moraes, Duarte Pestana, etc, etc. Incrível o manancial de repertório, inclusive aquilo que está a produzir atualmente, que é também de uma forma substancial, deve conter, para além disso, repertório original, articular com outras áreas performativas e estéticas. Daí que, quando há exemplos, o quarteto do rock clássico, os Corvos com a banda sinfónica do Exército, os Galandum com a banda do Exército de Destacamento do Porto, mais exemplos, tantos exemplos aqui também da Marinha com o teatro. Eles estão a acontecer neste momento, vai de encontro dos meus afetos em relação à organização de qualquer concerto. O que é que posso dizer isso? Só posso ficar contente. Acho que as pessoas estão contentes com esta dinâmica que as bandas estão a ter, nomeadamente as bandas militares, que são ainda as únicas profissionais e têm uma estrutura estável e que permite, de uma outra forma, permite projetar o dia da manhã. E através de quê? De programação. Bem, isto não foi combinado. Não, Não foi. Não falámos antes, a não ser de ser poucas coisas por telefone. Mas a minha pergunta vai de encontro a essa resposta. Ok. Então eu vou só ver o que é que eu preparei. Portanto, o interesse pelo repertório moderno é de facto crescente em alguns círculos de música e algumas bandas. Mas não serão as deficiências nos agrupamentos, a falta dos instrumentos, o impedimento que se toque e que se divulguem as peças em si. Antigamente o que as bandas tocavam, as bandas militares tocavam também os civis, como sabemos. Hoje já não é bem assim. Tendo em conta que temos muito poucas orquestras, é quase como se as bandas militares fossem, em larga medida, o baluarte da música moderna. Foi como que chegámos agora a este momento com este vídeo, não é? Sim, sim. Há outras... Eu ia lhe perguntar o que é que parece ao Jorge, mas já respondeu antes. Eu acho que, ao nível do repertório, aquela máxima que eu não gosto de todo, que é temos de tocar aquilo que o povo gosta. Eu digo ao contrário. Exatamente. Acho que devemos tocar, porque o povo está... e quando falo povo, não é? Retiro. Vamos fazer o reset. Os audiófilos estão expectantes, estão receptivos para qualquer abordagem de programação. Do exemplo do Sopro de Laboratório, que resultou numa gravação, onde foi executado, para além das minhas imaginárias ações composicionais contemporâneas, também teve o Herbert Bialaua, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a compor banda e eletrónica. Teve uma transcrição da Sinfonia Breve do Álvaro Cassuto, que o original para a orquestra foi tocada 6 vezes e que a versão, eu digo versão porque ele teve presente no processo, como se fosse a versão dele próprio, a versão banda só foi tocada pelo menos 30 vezes e está internacionalizada. Isto para dizer o quê? Não há barreiras nenhumas. É certo que as bandas comunitárias têm um problema. O diretor musical, o maestro, pode ter uma boa ideia, sim, mas quem sustenta o maestro é uma estrutura diretiva. Quem sustenta a estrutura diretiva é um conjunto de sócios e o processo nem sempre é fácil para as coisas irem para outro porto. E o porto é tocar repertório original, porque existe. Eu não estou contra as transcrições, nem os arranjos, mas podemos ir para esse meio, esgotando o repertório original. E que não é fácil. Exatamente. Pronto. Não sei se querem... Sim.
que vocês, peço desculpa falar assim, mas como instituições têm de melhor. Portanto, cabe-nos a nós essa obrigação de mostrar o excelente trabalho que têm feito aos nossos conterrâneos. Eu recordo que a Barquinha trabalha muito bem nas suas festas da cidade e nos seus eventos, com, penso que é a banda do Exército, salvo erro, do Exército também. Nós, no trocamento, eu faço alguns eventos, inclusive tivemos há pouco tempo a banda do Exército com 2 excelentes cantores que me marcaram, que me recordo hoje, que fizeram um espetáculo memorável na estreia do nosso Cineteatro São João. E recordo, por exemplo, a PSP, que colaborou com um dos artistas da nossa terra e que fizeram em conjunto alguns temas. Portanto, esta envolvência dos cantores de cada localidade e esta envolvência dos próprios autarcas em mostrar aquilo que vocês fazem melhor, eu acho que é uma obrigação e uma responsabilidade nossa, mas também um especial agradecimento pelo excelente trabalho que nos proporcionam em cada uma das vossas atuações. Portanto, muito obrigada. Queria então saudar e parabenizar. Queria falar? Não, já foi tudo dito. Exaltar alguns aspectos. Certo. Queria então parabenizar as 3 câmaras pela iniciativa do Projeto Volver. Já andamos quase há 1 ano nisto, em conversações. Mas pronto, nada disto se faz de um dia para o outro. Leva sempre tempo e trabalho. Pronto, o nosso agradecimento por contar connosco para fazer esta conferência e agradecer profundamente a todo o painel que esteve brilhante por terem colaborado connosco e já agora ao público presente. Muito obrigado.